Olá pessoal, eu me chamo Eginildo Santos de Oliveira e sou professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Pará. E hoje eu estou iniciando um projeto de extensão intitulado Vídeos Tutoriais de Elaboração de Recursos Digitais para o Ensino de Física com o software Maxima. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês, o motivo do projeto, os objetivos e as referências. Tá? Então eu já começo pelas referências. Caso vocês tenham interesse em seguir esse projeto até o final. A primeira referência é a página do projeto Maxima, tá? Onde a gente pode encontrar como baixar o software, como instalar e a documentação. Aqui o manual do software, né? Onde a gente pode consultar as ferramentas, o que os comandos fazem, como utilizá-los. Esse documento aqui, que é uma introdução ao software, que eu acho que é muito interessante para aqueles professores que nunca tiveram acesso ao software, nunca utilizaram o software. Então, para o primeiro contato, esse documento ele é bem interessante, tá? Esse livro aqui, que foi um livro que me motivou a criar minhas próprias simulações, né? Onde ele mostra que quando a gente se baseia em simulações criadas por outros profissionais, a gente está utilizando simulações de física que não estão de acordo com a realidade dos nossos estudantes. Então, se a gente quiser criar simulações e material didático de acordo com a realidade dos nossos estudantes, a gente tem que fazer essas animações, criar essas animações, para a gente poder alterar de acordo com o que a gente deseja, tá? Esse artigo aqui é o primeiro artigo que eu vi no qual é feita uma simulação para o ensino de física utilizando o software Maxima, tá? Um artigo muito interessante. Esse artigo aqui é um artigo que fala de algumas experiências da utilização do software Maxima no ensino, né? Fala que tem um livro, inclusive, escrito em cálculo baseado no Maxima, né? Então tem alguns professores utilizando o Maxima nesse sentido, e fala também de alguns problemas que o software tem. Mas esses problemas, apesar de eles existirem, eles não vão ser um fator limitante no nosso caso, tá? E esse artigo da minha autoria, onde eu mostro que o software Maxima ele pode ser utilizado para simular as mudanças de temperatura numa haste condutora isolada. Quais são os objetivos, então, desse projeto? O primeiro objetivo é fornecer ao educador esse poder de criar e manipular o material didático, inclusive em sala de aula. Se você ministra aula com o computador, ou se você ministra aula por meio de plataforma digital, você pode, na aula, abrir o software, mudar os parâmetros, para dar para os seus estudantes um exemplo de como ocorreria aquele fenômeno, se os parâmetros fossem diferentes, Então, isso faz com que a gente não fique preso aos parâmetros do livro-texto ou preso, aos parâmetros de simulações que existam na internet. Então, sugerir uma nova perspectiva para o tratamento de fenômenos físicos. Então, quando a gente lida com problemas físicos só com caneta e papel, a gente, em geral, resolve o problema de forma analítica. Só que, utilizando um software de computação algébrica, a gente pode utilizar métodos numéricos, mas também a gente pode aplicar ferramentas, inclusive analíticas, para resolver o problema, sem ser com papel e caneta. Então, o software Maxima ele tem algumas ferramentas para solução analítica, e com isso a gente pode conectar, por exemplo, essas ferramentas à criação de gráficos, ver a solução de perspectivas diferentes. Então, isso traz uma perspectiva diferente para resolver o problema, e também pode possibilitar com que o educador aprofunde o conhecimento de determinados fenômenos, de determinados conceitos. Criar animações, que é um dos principais objetivos, tá? Que possam ser modificáveis, de acordo com a realidade dos estudantes, e animações precisas. Então, existem algumas animações na internet, por exemplo, até fazem com que os estudantes entendam alguns conceitos.
mas elas não são baseadas nas equações matemáticas daquele fenômeno, né? Então, quando a gente conecta a equação matemática com a simulação ela vai ser moldada precisamente pela equação matemática, tá? Isso também traz uma vantagem em relação a ministrar aula com experimentos, né? Então, por mais que experimentos sejam muito importantes, sejam muito úteis, né, para a gente facilitar a compreensão de fenômenos físicos, infelizmente existe uma limitação, né, algumas limitações quando a gente lida com experimentos. A primeira limitação é a limitação do custo, né? Então, a gente vai usar um software livre, então a gente elimina essa questão do custo do material para a realização de experimento. A segunda limitação é que o experimento ele não pode, nem sempre ele consegue, né, ser usado para mostrar alguns conceitos, né? Então imagina que você faça o experimento do lançamento de projétil. Nesse caso, você não consegue mostrar o vetor velocidade no lançamento, né? Você pode até ter experimentos que façam isso, mas no geral você não vai conseguir mostrar, por exemplo, o vetor velocidade ou o vetor aceleração, né? Que são coisas que são abstrações, né? Então, no caso da criação de animações, a gente pode incluir isso, né? Então a gente pode incluir diversas coisas que elas não são coisas visíveis no experimento. Também, um dos objetivos é fazer a introdução de elementos que facilitem a compreensão do funcionamento de linguagem de programação, né? Então, nesse caso, existem alguns professores que já usam a linguagem de programação para a realização de simulações, só que a linguagem de programação, como em geral ela é muito abrangente, né? Ela não é feita para resolver problemas de matemática, não especificamente, né? Então os códigos às vezes se tornam complexos e a gente também fica muito dependente de pacotes que outras pessoas fazem para a gente poder resolver os nossos problemas de matemática, de física. Ao lidar com um software de computação algébrica, essa solução, né, ela já está meio que intrínseca no software, que é um software voltado para matemática. Só que esse software ele também tem alguns elementos de lógica de programação, né? Então, a gente estudando esses elementos de lógica de programação no software de computação algébrica, né, faz com que a gente possa entender depois esses elementos mais facilmente quando a gente passar por uma linguagem de programação. Também a gente tem como objetivo, né, mostrar que é possível que o nosso material ele seja integrado com ferramentas digitais, né? Então, por exemplo, se você passa uma avaliação impressa, né, você não consegue colocar um GIF, né? O máximo que você vai conseguir colocar é uma figura na avaliação. E isso pode limitar, né, a compreensão do estudante, já que a física é uma disciplina, né, uma matéria dinâmica. Então, por exemplo, se você usa o Google Forms, você consegue no Google Forms colocar os GIFs que você fizer. Então, agora, você pode ter essa nova dinâmica, né, se você utiliza plataformas digitais e você tem agora um recurso para criar o seu material para colocar nessas plataformas, tá? E o principal, né, o motivo da escolha do software Maxima para fazer tudo isso é pelo fato dele ser um software grátis, né, um software livre. Então você pode baixar e instalar no seu computador sem ter que pagar pela licença. Também, o software Maxima, ele tem um pacote chamado pacote Draw, que ele sintetiza o GIF dentro do próprio software Maxima. Então, é possível que a gente crie GIFs, né, gerando um conjunto de figuras e exportando essas figuras para um outro software que faça a síntese das figuras em GIF. Né? Então essa seria uma forma de criar GIFs. Mas com esse pacote Draw, né, a gente consegue criar o GIF sem ter que criar as figuras. Né? Então a gente faz a parte lógica das figuras, né, mas na hora de criar as figuras a gente simplesmente põe essa sequência de comandos que geraria figuras dentro do pacote Draw e ele sintetiza o GIF para a gente. Tá? Então isso facilita muito o trabalho na hora de criar essas animações. E para finalizar o vídeo, eu queria mostrar alguns exemplos que eu costumo, né,
que eu criei com o software Maxima e que eu costumo mostrar nas aulas que eu ministro, tá? Então, por exemplo, o lançamento vertical, né? Nesse caso, o objetivo desse GIF é mostrar, né, que o vetor aceleração ele permanece constante nesse lançamento e que o vetor velocidade ele muda, né? É claro que nesse caso eu estou considerando que o lançamento ele é desconsiderando a resistência do ar e de uma partícula que esteja próxima à superfície da Terra para a gente poder considerar a aceleração gravitacional aproximadamente constante. Tá? Um outro exemplo é o exemplo do movimento balístico. Nesse caso, eu queria mostrar como o vetor velocidade ele permanece tangente à trajetória, né? E também queria mostrar as componentes do vetor velocidade. Um outro exemplo é o movimento circular. Nesse caso, eu queria mostrar para os estudantes, né, que o vetor posição, que é o vermelho, ele não muda de tamanho, mas ele muda de sentido o tempo todo, né? E o vetor velocidade, né, mais uma vez, está sempre tangente à trajetória. Tá? Um outro exemplo é o exemplo do movimento harmônico simples. Nesse caso, eu queria fazer a relação para os estudantes, né, perceberem o período, né, com o movimento da partícula. Então, o movimento começa nesse ponto e depois, quando a partícula volta nesse ponto, a gente decorreu de um tempo equivalente ao período. Né? Então, esse valor aqui, T sobre T maiúsculo, ele volta a ser 1 quando a partícula volta para esse ponto aqui. Eu também queria mostrar que o vetor velocidade no movimento harmônico simples, ele muda, né, constantemente. Né? Então, para cada pontinho desse que a gente tem no movimento, esse vetor está com um tamanho diferente e que ele se anula nos extremos do movimento. Né? E esse GIF também é interessante porque mostra que, além dos vetores, das partículas, a gente pode colocar valores no GIF também, se a gente quiser. Tá? Um outro exemplo é da onda progressiva. Nesse caso, eu queria mostrar que quando uma onda senoidal passa por uma corda, os pontos da corda, pontos específicos que a gente pega na corda, eles vão executar o movimento harmônico simples. Né? Também coloco aqui alguns parâmetros, apesar de eu não colocar a unidade, né? Isso aqui vai dependendo da escolha do professor. Nesse caso também a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre os valores que a gente coloca aqui correspondem ao que está acontecendo no GIF. Né? Então, por exemplo, se os estudantes cronometrarem aqui, né, dependendo da velocidade que eu colocar, talvez eles não obtenham que a frequência é 1. Né? Então é importante a gente pensar também nesses detalhes de questão de colocar ou não as unidades. Isso aí vai também da escolha do professor. Ele não precisa ficar preso ao que o outro profissional fez. Né? Ele mesmo fazendo, ele pode tomar essa decisão. Um outro GIF que eu acho muito interessante é o GIF da onda estacionária. O objetivo desse GIF é mostrar dois conceitos. Né? O primeiro conceito é o conceito baseado no princípio da superposição, né? Quando a gente tem duas ondas se propagando numa mesma corda, a onda resultante vai ser a soma algébrica dessas ondas. E mostrar também o seguinte, que quando essas ondas elas têm a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda, a onda resultante ela não se propaga, ela simplesmente é vista como uma oscilação na corda. Né? Então eu falo para eles, olha, nesse caso aqui o que vocês veriam não seria a linha vermelha e azul, vocês veriam só a linha preta, que é o resultado na corda. Né? Então as ondas, apesar de essas ondas vermelha e azul não serem vistas, né, elas estão se propagando na corda e o resultado é a linha preta. Então esses são os exemplos que eu tenho para mostrar. Né? Então eu espero ter convencido vocês de que esse software Maxima é um software interessante. Né? E se esse for o caso, nos próximos vídeos a gente vai começar a aprender como usar esse software. Tá? O primeiro vai ser baseado em como a gente faz o download, como instala e como a gente pode formatar uma folha de trabalho, como a gente utiliza as operações básicas, funções básicas. Né? E à medida que a gente for fazendo mais vídeos, a gente vai utilizando ferramentas mais complexas. Tá? Então, até o próximo.